Vamos abrir nossa Bíblia digital ou física no livro de Gênesis 49, vamos ler dos versos 22 a 26. Eu quero falar hoje do fator José. Eu gosto de biografias, eu gosto de filmes de biografia, eu gosto de aprender na vida. Cada pessoa que você encontra é um professor, ainda que ele tenha que lhe ensinar o que não fazer. A vida é uma grande escola e cada pessoa é um professor que está nos ensinando lições. E estudando a Bíblia você vê referenciais e antirreferenciais, modelos e antimodelos, heróis e anti-heróis. Quando você analisa a vida de Janes e Jambres, Emineu e Fileto, Datã, Abirão, ninguém anda sozinho nesse caso, né? Para fazer o mal. Você vai ver esses antimodelos, esses antirreferenciais. Então eu tenho várias mensagens sobre personagens bíblicos, aqueles que funcionaram, que deram certo, aqueles que se tornaram exemplos e aqueles que se tornaram anti-exemplos, antimodelos, antirreferenciais. E eu quero falar hoje um pouquinho do fator José na Bíblia, que é mais do que uma pessoa, são várias. Então vamos ler Gênesis 49. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e com bênçãos da madre. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam sobre elas a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Senhor, muito obrigado pela vida de José, e hoje acrescenta a nós esse sobrenome, Senhor, que nos dê a capacidade de sermos provedores, sustentadores, mantenedores, e gente que faz da sua vida um exemplo, que voa tão alto que inspira outros a modelar, a espelhar, a viver as realidades que conseguimos alcançar. Que sejamos essas pessoas que passam na história e se tornam historiáveis, que serão lembradas como grandes referenciais e modelos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A pergunta que fica é como a gente vai ser lembrado quando tiver aquele porta-retrato. Na verdade vai ser um holograma seu assim aparecendo para os seus descendentes, assim, olha lá, nosso patriarca, nosso líder que começou um grande movimento de avivamento, que fez uma grande história, que construiu um legado. Na Bíblia, José é apresentado na galeria dos heróis da fé. Ele aparece como alguém que deu ordens aos seus ossos, alguém que dá ordem aos seus ossos, é alguém muito poderoso. Homens dos quais o mundo não era digno, diz o autor a Hebreus. José é ramo frutífero, diz a Bíblia, que se estende além dos muros. O muro é uma limitação, é um obstáculo para um mundo novo. E José encontrou muitos muros à sua frente, mas se estendeu sobre eles. Nós fomos criados para superar obstáculos, muros, paredes, bloqueios. E José é esse sujeito na Bíblia que não teve uma vida fácil, que não teve uma trajetória, uma jornada. Ele viu a sua fotografia do futuro, seus ramos se estendendo além dos ramos dos seus irmãos, sol, lua e estrela se prostrando diante dele. Ele tinha um retrato de onde ia chegar, mas o caminho até lá não era fácil. Hoje é o seu dia de decidir passar por cima dos muros. Estou deixando você pensar. A segunda afirmação do texto é surpreendente. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Depois do muro, José foi atacado por flechas. Depois das paredes, dos bloqueios, dos limites, das fronteiras que se colocaram entre ele e o seu sonho, ele foi atingido por flechas. Ele é um ramo frutífero que foi agredido, mas a amargura não o parou. Nessa vida, ninguém fica sem levar flechadas. Às vezes de frente
e às vezes nas costas. Essas nas costas doem mais, né? Que você não está vendo os olhos de quem te atingiu. Você pode estar levando muitos dardos inflamados, ataques à sua honra, posto em cisternas, vendido no mercado de escravos, ou caluniado na casa de Potifar, esquecido dos amigos na prisão. José, no entanto, é sustentado pela pedra, pelo valente de Israel, diz o texto. Então tudo começa em Gênesis 37. Com 17 anos, José apacentava com seus irmãos os rebanhos de seu pai. Seus irmãos lhe eram hostis, porque ele os denunciava para o seu pai, lhes contava sonhos de grandeza. A situação ficou insustentável quando o pai lhe deu uma túnica colorida, vermelha e preta, vermelha e preta. Depois da túnica, seus irmãos já não podiam mais lhe falar como irmãos. Aquela túnica foi o fim da picada. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos e a sua capa era ofensiva. O diabo sempre persegue a capa, o manto, a túnica. Na Bíblia, a capa representa a unção. O inimigo odeia os ungidos. E José trocou de capa 4 vezes. De longe, a Bíblia diz, eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e dizia um ao outro, lá vem o sonhador, lá vem o tal sonhador. Eles então o jogaram na cisterna, e depois o venderam aos midianitas que seguiam para o Egito. A caravana trazia perfumes, aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito para usar no sepultamento. José estava sendo sepultado no seu ego, no seu eu. José, segundo os Salmos, estava sendo tratado, purgado para a promessa. Às vezes Deus tem uma promessa tão incrível para nós, que a gente precisa criar músculos para carregar uma bênção tão pesada. Deus quer nos fazer suportar o peso da sua promessa. E José então estava a caminho do Egito. Agora, para que seu orgulho e ambições pessoais fossem sepultadas. Ele foi um ramo frutífero além dos muros, que levou muitas flechadas e sobreviveu. Ele saiu da casa do seu pai, lugar aconchegante, protegido, onde ele sonhava, para a cisterna escura. Diz o autor de Gênesis que ele se desesperou naquele fosso. Ele deve ter desenvolvido uma claustrofobia, de tão desesperado que ele ficou ali. José sobreviveu à amargura. Alguém traído dessa forma tem o poder de se tornar poderosamente amargurado. Nunca mais se abrir, confiar, virar as costas para ninguém, nunca mais desenvolver amizade ou relação de confiança com pessoa nenhuma. Mas José sobreviveu à cisterna. José sobreviveu à amargura. Em segundo lugar, José sobreviveu ao complexo de ser usado. Quantos de nós já não fomos usados, né? Vendidos, negociados? Ele foi levado como um escravo e vendido no mercado, nas agoras. Foi da cisterna ao mercado de escravos, comercializado como objeto, uma coisa, um negócio. Ele poderia ser complexado, cheio de traumas e com o discurso das vítimas. O Dr. Bob Harrison diz que as vítimas se apegam à fase ruim e ficam grudadas ali, lambendo suas feridas no altar da autocomiseração, enquanto os vencedores usam cada ponto, cada momento como uma plataforma para o seu próximo jump, o seu próximo salto. José não se fala de si como uma vítima. É diferente quando você vê uma vítima falar como alguém que assumiu o problema e falou, ele é meu, eu tenho controle, tenho comando sobre ele. Eu tenho comando sobre o abuso, tenho comando sobre a perda, tenho comando sobre a traição, tenho comando sobre a cisterna e tenho comando sobre o mercado de escravos. Ele sobrevive ao complexo, ele sobrevive à inferioridade.
Em terceiro lugar, José sobrevive ao cinismo. Era fácil, já que a vida foi tão ruim, mergulhar no pecado. Ele é levado do mercado de escravos à casa de Potifar, e ali podia se justificar, já que a vida foi ruim, por que não aproveitar e cair na gandaia, soltar os bichos e prostituir-se e promiscuir? Podia dormir com a mulher do patrão. Ele, porém, disse que nada nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a mulher de Potifar. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja que a aliança de José é primeiro com Deus. Quando você tem uma aliança primeiro com Deus, o resto se resolve. Minha primeira aliança é com Deus, então sou fiel a Deus, e sou fiel à família, sou fiel aos meus relacionamentos, sou fiel à igreja, porque meu relacionamento é com Deus em primeiro lugar. Ele deixa a sua capa, que foi a segunda capa. A primeira ficou cheia de sangue de animais, onde os irmãos levaram como prova da sua morte, e a sua segunda capa, o seu segundo manto, fica nas mãos como prova de que ele tentou abusar sexualmente da mulher de Potifar. E ele sobrevive à tentação de se tornar um adúltero, um covarde. Em quarto lugar, José sobrevive à depressão. Imagine, levado ao cárcere frio, à prisão, porque rejeitou o pecado, o adultério. Agora, mais uma vez, ele é injustiçado e jogado em um cárcere. José poderia se tornar um sujeito deprimido, triste e depressivo. E por fim, José sobrevive ao poder. E tem muita gente que sobrevive à cisterna, ao mercado de escravos, sobrevive à casa de Potifar, à prisão, mas não sobrevive ao poder. José não é um tirano que saiu da cadeia, cheio de amargura, e agora vai se vingar. Ele é levado do cárcere ao palácio, a fim de ver Faraó. E você conhece a história, copeiro e padeiro tem sonhos, ele revela os sonhos, e ele se torna o primeiro-ministro. E aí vem a sua maior tentação, porque mais perigoso que estar no fundo do poço, mais perigoso que ser jogado na cisterna, ser vendido no mercado de escravos, ser tentado todo dia pela mulher do patrão, ser escravo, prisioneiro, é ser grão-vizir, é ser governador. Mais perigoso é poder se vingar, é transformar as pessoas em coisa, é usar a força da sua amargura e do seu ódio, dos seus complexos, repressões e traições, e ir às forras. Porque a amargura é a hemorragia da alma, é quando alguém está sangrando com raiva. Aos desigrejados, amargurados, ressentidos, as vítimas estão sangrando, elas querem a satisfação das suas injustiças históricas. Mais perigoso do que a cisterna, do que o mercado de escravos, do que a prisão, é usar toda a experiência traumática para se vingar. Mas José, mais uma vez, sobrevive, e sobrevive à vingança e à tirania. Após a morte de Jacó, seus irmãos lhe procuram, e pedem misericórdia, e falam: agora não resta mais nada entre nós e você, e a sua vingança. E José começa a chorar. José diz: Deus me enviou adiante de vocês, para a preservação da vida é que eu vim para cá. Havia um propósito em vocês serem tão maus assim comigo. Ele conta a sua história de uma maneira diferente. Isso é muito poderoso, contar a sua história de uma forma que ganhe significado, propósito, destino, plano, vocação. Sim, Deus me enviou adiante de vocês. Eu vim aqui vendido de escravo, fui parar na prisão, passei por tudo isso, mas havia um plano. Eu vim aqui para dizer: há um plano em cada coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é perguntar por que isso está acontecendo, é como isso vai nos favorecer, e vai nos favorecer. E José diz: porventura estou eu no lugar de Deus? Ei, Simeão, ei, Rubem, ei, Benjamim, eu estou no lugar de Deus.
porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vedes. Ei, eu vim aqui lhe dizer que o mal que intentam contra nós, o mal que intentam contra essa igreja, o mal que intentam contra você particularmente, o mal que intentam contra o Brasil, vai se tornar em bem, em nome de Jesus. Onde José foi, ele não vendeu a sua consciência, ele foi uma bênção onde estava e não se deixou subornar. Foi fiel aos seus pais, fiel ao seu patrão Potifar, fiel aos seus amigos, fiel ao seu Deus. José trouxe soluções para os problemas do seu tempo. José é um ramo frutífero, fora das fronteiras, que se estende além dos limites. Ainda que tenha sido ferido por flechadas, ele foi uma bênção fora dos portões. Ele foi aborrecido por flechadas e traições. Ele sofreu a traição dos irmãos, a falsa acusação da esposa de Potifar, a injusta prisão, o esquecimento a quem ajudou a subir e por fim a tentação de usar o seu poder contra quem o feriu. No final de tudo, José foi chamado de pai de Faraó e pai de todo o Egito. Faraó não fazia nada sem perguntar a José. José do Egito criou um ecossistema onde milhares de pessoas foram abençoadas. Ele sustentou toda a sua família e salvou o mundo antigo da fome. Ele proveu para seus sobrinhos, primos, irmãos, cunhadas e até mesmo seu pai. Isso é ser um José. Na Bíblia, o nome José salta. José não é Zezinho, não é Zé, é José. José, a expressão assim, quando você ouve em hebraico, José, é muito forte o nome. Quando aparecem Josés na Bíblia, eles são líderes impressionantes, eles são provedores incomuns. O segundo José proeminente da Bíblia é quem cuida do corpo de Jesus depois da sua morte. Membro do Sinédrio, e um homem rico da época, José de Arimateia é descrito como um discípulo secreto de Jesus que esperava o reino de Deus. Ele pediu a Pilatos o corpo de Cristo, a fim de providenciar um sepulcro cavado na rocha de sua propriedade que nunca for usado para sepultá-lo. Nicodemos se juntou a ele, untando o corpo com especiarias e envolvendo em linho fino. Há ministérios que Deus levanta para cuidar do corpo de Cristo. É o ministério de José de Arimateia. Eles se dedicam a guardar e financiar o reino de Deus, cuidando da igreja de Cristo e do seu corpo. Veja que nem 10% das pessoas servem à igreja local. Onde estão esses 90%? Eles são sacerdotes no mercado, eles são líderes na política, eles são líderes na economia, eles são líderes no sistema educacional, eles são líderes na esfera da mídia. Onde estão os jornalistas, os repórteres que dizem a verdade e não narrativas compradas? Eles são José de Arimateia. Eles cuidam do corpo de Cristo fora das quatro paredes da igreja. Eles se dedicam a guardar e financiar o reino de Deus, cuidando do corpo da igreja. José de Arimateia. Na igreja em Brasília, a gente comissiona essas pessoas. Nós enviamos aos portões. Os portões do inferno prevalecem hoje porque nós não temos os porteiros, os guardadores das portas, os guardadores dos portões, essa gente que Jesus disse que não se põe o candeeiro debaixo do velador, mas sobre o velador. Essas luzes estão aqui em cima, e se elas estivessem aqui embaixo, elas não teriam um papel tão decisivo de iluminar. Nós precisamos de pessoas em evidência, que passaram pela cisterna, que passaram pelo mercado de escravos, que resistiram à tentação e que resistiram à tentação do poder, que são capazes de representar Jesus nos portões, rompendo os grilhões dos portões do inferno. Porque se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja tem que estar batendo nas portas, porque as portas é o lugar de segurança, é o lugar de proteção. A igreja deveria estar em avanço, ocupando esses territórios, sendo sal da terra e não sal do céu, sendo luz do mundo e não luz simplesmente dos templos. Quantos estão comigo aqui? Nós vamos comissionar Josés aqui hoje, para ocupar esses territórios e servir a Deus lá fora, na economia.
Às vezes nós colocamos as mãos sobre as pessoas, vai lá ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro e volta para o reino. Tem gente que não volta. Ganha dinheiro e fica lá mesmo. Nós comissionamos pessoas para política, já ungi deputado, já ungi governador. Falei, vai lá, você vai ser governador. E foi. Deputado, antes de ser deputado, não tinha nem chance. É incrível como o poder apostólico, esse é o poder apostólico da igreja, não é um título, é um comissionamento de enviar pessoas para o seu destino. Havendo profetas e mestres na igreja de Antioquia, disse-me o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé a obra que eu os tenho destinado. Em Antioquia eles se tornaram um centro missionário, que comissionaram pessoas para o mundo, que mudaram a realidade da sociedade. Nós precisamos de uma nova Antioquia. O terceiro José é também chamado de Barnabé. Lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, que ele vendeu um campo e entregou o valor aos pés dos apóstolos, porque riquezas e bens têm que estar aos nossos pés. As ruas são de ouro, porque nós temos que pisar no ouro. Quem é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor do que Elohim, de glória e de honra o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, riquezas, ouro, prata. O dinheiro tem que estar aos nossos pés e não no nosso coração. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. E quando o dinheiro está nos nossos pés, Deus vai abundar o dinheiro sobre nós, porque nós administramos o dinheiro não nos controla. Deus não tem problema que você tenha muito dinheiro, desde quando esse dinheiro não o possua, desde quando esse dinheiro esteja sob seus pés. Então, Barnabé começou seu chamado entregando uma posse, escandalizou os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os membros da sociedade de Jerusalém. Falou, essa seita está indo longe demais, agora tem um dos nossos, mais um, Nicodemo já estava lá, e Arimateia, e Barnabé, onde isso vai chegar? Nascido na ilha de Chipre, e levita, José, filho da consolação, pegou no braço de um novo convertido, e o empurrou para o seu destino. É isso que José, Barnabé, fazia. Ninguém acreditou em Paulo. As pessoas na verdade o evitavam. Ele foi um perseguidor da igreja, ele era um terrorista, e agora estava em uma transição difícil, mas Barnabé lhe deu a mão e o suporte para chegar do outro lado. Barnabé na verdade não era o seu nome, mas um apelido que foi dado pelos apóstolos, e que refletia a verdadeira natureza do seu caráter. Barnabé significa aquele que dá ânimo. Você conhece alguém? Tem alguém assim na sua vida? Eu tenho. Como nos faltam Barnabés hoje. Meu pastor que me batizou, que faz parte do meu staff hoje, é membro do nosso conselho, pastor Marinho, foi um Barnabé que me deu a primeira oportunidade para pregar. Ele me enviou para a faculdade de teologia, e ele me incentivou, me encorajou. E muitos jovens precisam de alguém assim, eles estão começando, e eles precisam de alguém que lhes encoraje, que lhes dê ânimo. Barnabé pegou no braço de Paulo, e ninguém queria Paulo. Barnabé significa encorajador. Barnabé viu em Paulo o que ninguém mais conseguia ver, por causa do medo que tinham dele. Ele deu testemunho de Paulo e o ajudou a ficar firme. Seria bem mais difícil para Paulo chegar onde conseguiu ir sem a ajuda dele. Toda pessoa que nasce nesse mundo precisa de alguém que lhe dê suporte, que confie nele, que o defenda. Todo garoto precisa de um José. Nós falamos ontem da tragédia da falta de um referencial. Vocês têm que sair daqui hoje com a decisão de ser um referencial para os seus próximos e para os seus distantes, a quem você vai chamar para perto. É justamente aqui que entra esse quarto José. Diz a Bíblia que, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obedecer. Deus aprendeu a obediência. O Deus que mandava, que ordenava, que criou os quasares, as supernovas, os buracos negros, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que o obedecem. Deus aprender.
Diz o autor a Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelos sofrimentos que passou. Maria, sua mãe, tinha um noivo, que também fora escolhido. Entenda que o ministério, ou o mistério da providência, não escolheu somente Maria, por ser Maria, escolheu Maria, porque ela tinha um noivo, e aquele homem também era um escolhido, com todo o critério da sessão de seleção e contratação celestial. O mistério da providência coordenou cada detalhe da encarnação do Verbo. O homem que veria o mestre crescer, teria que ser um homem de verdade. Jesus sempre foi Deus, mas nasceu em uma família humana, a fim de aprender a ser homem, porque ele só sabia ser Deus. Davi disse a Salomão: seja homem, porque um ser humano nasce macho ou fêmea, mas no caso do macho, ele precisa aprender a ser homem. Salomão, seja homem. É óbvio que eu sou homem, pai. Vamos ver. Caso um menino, um homem, um macho não se desenvolva, ele vai morrer como um menino. Ei, o menino que você era, se orgulharia do homem que você se tornou? Esse ar-condicionado está fazendo um barulho, né? Porque... o modelo humano, vocacional do Filho de Deus foi um José. Ele se tornou um carpinteiro, herdando a profissão de seu padrasto. Imagine, o Criador dos quasares, do universo, estava lá pregando um prego, colando uma tábua. E tem gente no nosso meio que acha que é demais para fazer alguns serviços assim mais baratos. Deus criou o mundo com o princípio que todo menino deve crescer com um referencial masculino. Eu tenho um amigo muito próximo, vocês conhecem, é o Cláudio Duarte. E eu perguntei um dia: Cláudio, vem cá, você contou para mim, para nós todos, a triste história do seu pai, que tinha 8 mulheres, que nunca foi um referencial de homem para você. E eu olho para você, você é tão resolvido. O Cláudio frita na alta, você precisa ver como ele discipula algumas pessoas aí. Ele é engraçado, mas ele é muito duro. E ele não está à busca de popularidade. É incrível como a popularidade está atrás dele e ele não se importa. Ele é alguém resolvido dentro de si. Cláudio, me diga o que eu não sei. Ele disse: eu tive um tio. Quando eu nasci, eu fui dado a outra família. E o meu tio Domiciliano me criou e me colocou na régua, direitinho, me treinou, me alinhou. Hoje nós precisamos de muitos tios domicianos para lidar com esse grande buraco no coração dos nossos jovens. Meninos e meninas que precisam da segurança de uma casa funcional, uma casa que funciona, porque famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo. Eu vou repetir essa frase: famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo. Em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. A maneira de sarar o mundo é através de famílias. Então não olhe para o pregador, olhe para a família do pregador. Se nós tivéssemos esse critério, nós deixaríamos de entrar em muitas confusões que nós entramos, e deixaríamos de chamar alguns desses coaches para pregar nos nossos púlpitos. Você está comprando. A última do Cláudio, agora a gente estava pregando no mesmo evento lá em Gramado, ele falou: tem gente que é treinador de gato, está treinando gato.
E aí você vai nesse tanto de treinamento e aprende a ser gato. Aí você vai dar uma de leão subindo em cima das costas de um búfalo. É o genocídio, a chacina dos gatos. Eu creio que o Espírito Santo escolheu José por alguns motivos. E eu quero, nesses 30 minutos que me resta, falar sobre isso. O primeiro motivo do Espírito Santo olhar para Maria e falar: ela está bem acompanhada. O homem que está do lado vai segurar a onda, e a onda não vai ser moleza. É que José era um incrível homem, com uma incrível capacidade de permanecer na sombra, fazendo seu trabalho sem chamar a atenção. José era invisível. Ele não precisou de um papel principal para brilhar na história. A lógica de alguém mal resolvido é que se ele não estiver no centro da festa, a festa não é boa. Você conhece gente assim? Nós todos temos que responder a seguinte pergunta: quem estamos querendo impressionar? A quem procuramos a todo custo provar que somos importantes? Gente madura é difícil de achar, e essa gente é muito cara. Quando você vê alguém de bem consigo, resoluto. Nós sabemos que José era mais velho que Maria. Hoje ser mais velho não significa muito, já que por vezes a idade avança e a maturidade não chega. Há velhos fazendo biquinho, batendo o pé, ficando emburrado, não resolve seus problemas, não olha nos olhos, simplesmente expediente de gente ferida, machucada, que não sabe resolver seus problemas. Vou fazer birra. Conhece alguém assim? Talvez você tenha que se olhar no espelho. Baixou o Cláudio Duarte agora. Quando nós falamos da diferença entre os homens e as mulheres, elas despontam em quase tudo. As mulheres são incríveis. Lá em Brasília tem muita mulher linda, bem capacitada, profissionalmente estabelecida, e um bocado de homem lá atrás. Elas são formadas, já têm doutorado, e o homem ainda está fazendo é o Eduardo e Mônica. Hoje elas se resolvem profissionalmente e financeiramente antes de nós. Há mais mulheres em culto de oração do que os homens. Não aqui na Igreja Presbiteriana Central. As mulheres estão mais dispostas ao sacrifício e mais conscientes do que querem. Já os meninos, com etapas queimadas, só querem se divertir, ir para o videogame. Videogame, não tem isso aqui. Não tem. Lá em Brasília está cheio, é incrível. Ou são homens fracos que se sentem indignos e não se respeitam. Toda mulher deseja um homem referencial. E referenciais são homens provedores, de força logística, estão presentes com amparo emocional, estratégico e espiritual. Deus escolheu José porque ele era um homem que Maria precisava para lidar com as agruras do escárnio e o desprezo dos críticos, as partidas e chegadas com o recenseamento, a fuga do Egito e o retorno. Ele foi escolhido porque era capaz de suportar a carga. Maria recebeu o apoio do seu noivo. Ele matou a bola no peito e chamou para si a responsabilidade. Pode deixar, Mary. Ele tinha uma graça para isso, não foi fácil. Imagina, gente, a imagem de José na sociedade de Nazaré não estava intacta. A gente pensa que Nazaré era uma cidade, era um povoado com as 500 pessoas. Todo mundo sabia que a adolescente ficou grávida. E ele queria fugir, né? Como um homem de valor, ele soube receber críticas sem se abalar. Pensem como eram os olhares sobre José dos moradores daquele pequeno vilarejo, naquela aldeia, onde todos se conheciam. Imagine o que se dizia sobre a menina adolescente que apareceu grávida quando era apenas noiva. Nas rodas de conversa daquela sociedade puritana e muito religiosa, José era o velho que havia atropelado o protocolo. Ou você acreditava que todos sabiam que ela tinha nascido, o Filho de Deus havia nascido da semente do Espírito Santo? Você sabe, quando você tem um favor extremo na vida,
é quando a sua justiça própria termina, é quando a sua reputação não é o seu Deus. Deus tira de nós a idolatria da validação humana e nos faz ser rejeitados. Todo homem de Deus passou pela escola da rejeição. Você não depende do aplauso das pessoas mais. Você sabe ser ignorado, sabe ser desprezado, sabe ser criticado. Davi foi rejeitado pelo seu pai, que esqueceu dele quando ele estava lá no campo. Você não tem mais filhos, disse Samuel. Tem um rapaz lá no campo, mas não pode ser ele. Ninguém vai sentar na mesa enquanto o menino não voltar. Eis aí o rei de Israel. Porque Deus não olha como homens olham, Deus não vê como os homens veem. E depois ele foi rejeitado pelo seu rei, que o perseguiu 12 anos como um cachorro no deserto. Foi rejeitado pela sua esposa, Mical, ficou ali na porta criticando o jeito que o irmão adorava. E como ele adorava todo efusivamente, e ela falava assim: que é isso, para que isso, está mostrando tuas vergonhas. Mical ficou infértil, improdutiva, estéril, como todo crítico é improdutivo e estéril. Depois ele foi rejeitado pelos seus próprios homens, que queriam matá-lo no episódio de Ziclag. Foi rejeitado pelos filisteus, que não queriam ele na guerra. Até o diabo não queria Davi. Depois de ter sido rejeitado por todo mundo, se tornou rei de Israel. Você sabe quem é o homem mais rejeitado da história, o mais rejeitado entre todos os homens? Você sabe, Isaías nos diz. Muitas vezes, para ser aceito por Deus, você tem que reprovar na escola dos homens carnais. Se você quer uma graça especial, precisa de libertar-se da necessidade da aprovação das pessoas. Aquela foi uma das primeiras lições que José teve que aprender. Ele iria fugir, diz a Bíblia, quando o anjo lhe disse em um sonho para não ir. Se tivesse ido, teria se declarado culpado. Eu fiz o filho e deixei aí. Seria visto como o pai da criança que não quis enfrentar o escândalo. Ele estava limpando a barra de Maria de todo jeito. Ele tomaria para si a responsabilidade ao ir embora. E é isso que homens fazem. Homens assumem a responsabilidade. Um homem diz: é meu. Já os meninos não se responsabilizam pelo sustento dos filhos. Põem filhos no mundo e não provêm. Não se responsabilizam pelo sucesso da família, pela proteção da casa, pela virada de chave na torre de vigília em oração. Mas há algo mais no currículo de José que nos chama a atenção. Ele tem uma aguçada percepção espiritual do que fazer. Ele tem um sonho com a instrução para receber Maria. Depois ele sonha de novo, na hora de fugir para o Egito. Ele é avisado. Deus não está falando com Maria. Ei, Maria, está vindo a tormenta, Herodes desatou, os seus soldados estão vindo matar o menino. Não, é José que é avisado, porque Deus avisa homens que ouvem. Imagine quantos sonhos esse homem teve que ter, porque ele está lá no Egito e de repente, de novo, diz a Bíblia que José sonha para voltar. Volta porque está na hora. Eu gosto desse tipo de gente, sabe, que tem direção certa para ir, quando ir, na hora de ir, que está ouvindo o Espírito Santo, porque a fé vem pelo ouvir, não pelo ouviu. Imagine se Abraão vai lá, sacrifica Isaac. Vou lá sacrificar Isaac com a mente rígida e calei, não ouço mais. O que vai acontecer? Vai matar o menino. Eu estou vendo gente matando o menino, porque parou de ouvir, recebeu uma instrução e parou de ser instruído. Era cheio do Espírito Santo, tem um histórico incrível, uma ficha corrida de, ei, não é como começa, é como termina. E Abraão ouviu de novo, para, não é para matar o menino.
José tinha uma direção certa para ir. Ele é alguém com discernimento do que tem que fazer e quando fazer. Um homem deveria ter sempre uma palavra de direção para a família. Como a família sofre quando o homem é como a mula, como o burro, como o jegue, que só com freios e cabrestos te obedece. Tem gente que Jesus não fala bé, vem ovelha, eia. É incrível como tem gente. Você lembra de Atã, Abirão, os 250 príncipes com a congregação? Lembra de Acã? Ele pecou as coisas condenadas, abriu-se a terra e engoliu a família inteira. Homens que fazem sua família sofrer por decisões erradas. Cada um de nós deveria buscar de Deus uma palavra para cada decisão importante que nós fôssemos tomar. Isso pode nos custar uma noite de sono, sabia? Como custou a Daniel na Babilônia. O rei falou: vai morrer todo mundo, eu quero o sonho e a interpretação. Daniel passa uma noite de vigília, Deus lhe dá o sonho e o livramento. Ou Jacó, no vale do Jaboque, que encontra com Deus antes de encontrar seu irmão, antes de encontrar a morte. Pode custar o jejum para uma jornada tranquila, como fez Esdras, que antes de ir, falou: vamos proclamar um jejum e vamos nos preparar para esse momento. O que nos define é como nós lidamos com a nossa dor, com as nossas perdas e com nossos espinhos. Como diz o Jordan Peterson, nós somos muito acanhados ou pouco suscetíveis, muito superficiais para sofrer. Homens precisam saber sofrer com dignidade. Nossa geração não quer sofrer, quer tomar pílula. E a pílula é anestesiar os nervos existenciais, se dopar para ver a vida passar. Então fica todo mundo dizendo: eu não estou aqui zombando, por favor, de quem tem algum problema e precisa ser medicado. Eu estudei psicologia e eu sei que muitas vezes a pessoa, para sair da crise, precisa de um empurrão. Mas sair da crise e não viver tomando remédios a vida inteira. José aceitou seu propósito e abraçou seu destino com todos os espinhos que o feria. Há muitos homens que não se tornam verdadeiros homens por não saber lidar com seus sofrimentos. Eles estão atrás de culpados para os seus problemas, querem se livrar dos seus encargos e da sua responsabilidade. Mas um homem de verdade chama a responsabilidade para si. Nós precisamos aprender a suportar as flechadas, e quando elas acontecem, a gente diz: eu já esperava isso, faz parte. Ninguém passou aqui sem ser ferido, mas o que nós fazemos com a ferida vai nos definir. Nós temos homens que foram traídos pelas suas esposas, nós temos homens que sofreram danos econômicos, financeiros, nós temos homens com doenças e enfermidades que os atacam. Essa é a nossa maior guerra, é o que nós vamos fazer com as nossas dores. Você pode ser um desses rapazes que cresceu sem um bom referencial masculino, ou pode ser chamado para ser um José na vida de alguém. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junta fontes, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo poderoso e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Diga comigo: bênçãos. Vamos todos: bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio, bênçãos da madre. Veja a comparação desse texto com o Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. É um incentivo esse salmo a ter filhos. Vamos fazer meninos. O mundo está muito complicado, essa agenda progressista, anticristo, besta, falso profeta. Tem gente que é meio besta, é 333.
O texto está falando, vamos ter filhos. Os muçulmanos estão aí tentando esse tanto de filhos para poder ocupar, colonizar, e eles estão convertendo lá na Europa, tem um bocado de muçulmano convertendo lá na África. Os chineses estão conquistando a África e o evangelho está conquistando os chineses. Você não sabe o que Deus está fazendo no turno da noite. Deus está trabalhando. Diz o Salmo que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, e que Ele está trabalhando enquanto dormimos. Ao seu amado Ele dá enquanto dorme. Enquanto dormimos, Deus está fazendo. Você não imagina o que existe por detrás dos bastidores. Alguém escreveu: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Hal Lindsey: eu estou escrevendo um livro. Deus está vivo e ativo no planeta Terra, e o planeta Terra é o estrado dos seus pés. Aquele que reina, que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, vai levar a história ao seu ponto final. Ele é vencedor, Ele é vitorioso, Ele é. Porque tem uns pregadores por aí que é publicitário de Satanás. Você ouve um cara desse, sai desesperado para cá, falando: perdemos. Não, não perdemos. A igreja é gloriosa. Jesus vem buscar uma igreja cuja o corpo é proporcional à cabeça, é sem mancha, sem ruga, sem defeito, é como Salomão a viu. Quem é essa, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras? Ou como o Apocalipse disse que João viu a noiva se adornando. Se prepara para ver a igreja que está surgindo, emergindo, desses meninos Paulos, desses rapazes perdidos. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E o verso 4 é que me chama a atenção: e reedificarão as cidades destruídas de geração em geração. Esses que estavam cativos, esses que estavam amarrados, esses que estavam endemoniados, esses que estavam presos, são esses que serão libertos para serem lançados como flechas que vão longe e vão atingir o alvo. Nós estamos vendo uma geração emergir. Diz a Bíblia que o menor entre eles será como Davi. Quem é o menor entre vocês? É um matador de gigantes. Diz Isaías que um vale 1000, um é um exército de 1000. Diz o salmista que no útero da noite, na hora mais escura, uma geração vai se insurgir ungida com o orvalho do amanhecer, com o orvalho da sua juventude. Um novo povo está surgindo. E quem é esse povo? São nossos filhos, são os nossos netos, essa nova geração que está vindo aí, uma igreja avivada, uma igreja poderosa. Nós vamos ver um avivamento chegar. Nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos proclamando o reino de Deus sobre toda a terra. Então para de assistir esses vídeos da nova ordem mundial. Que frequência você trafega? Tem pregador que é publicitário do mal. O diabo não precisa de propaganda. O diabo não quer nem matar esse cara, quer deixar ele como evangelista dele. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, encher de filhos a sua aljava. Vamos fazer filhos, chegar em casa, irmão. O pentecostal vai cair o fogo na tua casa lá. Diga ao fraco, diz a Bíblia. Diga ao fraco, diz a Bíblia. Diz o fraco, diz a Bíblia. Vamos lá, diga ao fraco. Não vai aparecer não. Diga ao fraco. Está se sentindo fraco, irmão? Então entra dentro de casa, leva a esposa para dentro do quarto, fecha a porta e diga para ela: boa noite. A resposta às flechas de José são outras flechas, são os filhos que nós vamos comissionar, os filhos biológicos e os filhos espirituais de pessoas comissionadas para ocupar territórios. Aí, não perdemos, estamos numa curva. A palavra esperança significa curva. Você fala assim: mas está confuso demais essa curva, e quanto tempo vai demorar essa curva? Eu não sei, eu sei que nós estamos vendo algo muito feio, mas nós estamos numa... A palavra esperança também significa vai fazer sentido, porque Deus faz as coisas que não tem sentido fazer sentido.
Esse é o Deus que dá significado ao sujeito que foi preso, que foi levado, que foi pisado, que foi machucado. E de repente as feridas começam a fazer sentido, porque você vai pegar a dor que lhe aconteceu e tornar uma mensagem. Porque cada ferida fechada é um ministério aberto. Então suas cicatrizes são as marcas. Você não carrega uma medalha no peito, você carrega as marcas de Cristo nas costas. Isso é a sua mensagem para o mundo, a sua história. Ei, nós vamos enviar a próxima geração para o seu destino. Nós estamos aqui para isso. Você agora se chama José. Seu nome é José. É a sua hora de assumir com coragem o trabalho de ser pai de tempo integral, de dedicar-se à missão de deixar uma descendência justa e poderosa, de treinar a próxima geração. Esse é o seu legado. José é um ramo frutífero junto à fonte que se estende além dos muros. Que muros? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não seca nem murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Senhor, sopra o vento. Eu sou lá de Brasília, o pessoal pergunta: o que vai acontecer? Eu disse: não sei, a gente tem que tocar uma trombeta como Gideão, ou como Josafá, colocar o ministério do louvor e começar a cantar, porque quando a gente faz isso, os inimigos começam a se matar. O que vai acontecer? Eles vão se matar. Os inimigos do Brasil vão se matar. Eles estavam brigando contra os valores nossos, e agora eles vão brigar entre eles. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Deus trabalha com pessoas improváveis. Davi não foi a primeira escolha de Deus para ser rei. Esther não foi a primeira escolha de Assuero para ser rainha. Jacó não era o primogênito. José era o 11º filho. E eu acabei de ler o texto, que ele se tornou o mais distinguido. Todos nós, em algum sentido, somos improváveis. Mas o que nos torna prováveis é o que nós fazemos com as feridas que sofremos na estrada. Ninguém passou nessa terra sem ter histórias tristes para contar. Quantos têm histórias tristes para contar? A questão das histórias tristes é como nós concluímos elas. É como no final nós dizemos: contudo, entretanto, todavia, mas, porém. É o Salmo 124. É o Salmo 129. É a história que estava indo ribanceira abaixo, e Deus coloca uma adversativa. Eu quero dizer que Deus está colocando um contudo hoje, na história do Brasil e na sua história pessoal. Todos nós poderíamos ter uma história de perdas, uma história de prejuízos e de danos, como o primeiro José, ou como o José desaparecido, que nós nem sabemos quando ele morreu, porque quando Jesus aparece no seu ministério, ele já não está ali. Ele era mais velho, mas ele viveu e cumpriu o plano. E eu gosto muito do que diz Atos capítulo 13, verso 36. Davi serviu a Deus na sua geração e depois morreu. Você sabe como é que eu quero ser lembrado? Eu termino como comecei. Eu quero ser lembrado como o homem que serviu a Deus na sua geração.
e depois foi recolhido com seus pais. Eu quero ser lembrado como o homem que foi fiel à sua esposa, ainda que tenha aparecido muitas gatinhas lindas atrás de mim, porque você sabe, é a decorrência de ser bonito. O Sansão achava que estava com a Dalila, recebeu muito para derrubar você. Eu sei que o inimigo quer pagar muito caro para que você saia do caminho. Eu quero ser lembrado como um homem que serviu a Deus e não o dinheiro, que estava apaixonado por um avivamento e que pôde construir as bases para aqueles que virão depois. Eu quero ser lembrado como aquele que enviou muitos filhos para o seu destino, que comissionou milhares de pessoas para cumprir sua missão, que desenvolveu ecossistemas onde muitos foram sustentados. Eu quero ser lembrado como JB José de Carvalho. Fique de pé essa manhã. Eu tenho um discípulo que eu falei para ele sobre essa mensagem de José, ele mudou o nome dele para José. Eu comissionei ele para ficar rico, ele ficou rico, só que ele passou uns problemas que ele agora está decidindo se o dinheiro vai ficar no coração ou nos pés dele. A igreja tem um poder apostólico, Emerson, Osni, de comissionar pessoas. A autoridade que a gente tem, a igreja não é uma religião, a igreja é um domínio. A palavra eclésia existe antes de Jesus. As cidades e estados, eles se reuniam para decidir políticas públicas. E Jesus disse: eu edificarei a minha eclésia, o meu parlamento. E quando vocês se reunirem, vocês vão decidir. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E quando a gente põe as mãos sobre alguém e os comissiona, isso é sério. Eu quero comissionar a próxima geração. Eu quero comissionar os jovens para as universidades. Agora, no início do ano, nós vamos pegar todos os que vão para a universidade. Vamos reunir uma reunião de preparação e vamos enviá-los como missionários. Vocês são missionários na Babilônia, então cuidado. Vocês de ovelhas ninjas. Tem tartaruga ninja? Tem ovelha assassina. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sabe o que a gente tem que ser, deputado? Ovelhas em pele de lobo. Tem lobo em pele de ovelha. Nós temos que ser ovelha com aparência de lobo às vezes. Mas nosso coração é de Jesus e a gente sabe a quem serve. Simples como as pombas, prudente como as serpentes. Feche seus olhos. Eu estou de olho no relógio. Eu quero encerrar cravado aqui o tempo. Mas antes eu quero orar com você. Se é um ministério, se é a igreja, que você produza tanto fruto. Desenvolva, escreva livros. Se é ministério do louvor, que você componha canções. Se é na construção, que você faça edifícios, que você construa bairros, cidades. Se é na tecnologia, que você tenha ideias, que você funde startups, empresas, apps, serviços, produtos. Que Deus te dê ideia. Se é na família, que você seja esse modelo. Porque famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo. E que Deus te faça esse referencial. E saia daqui hoje para pegar na mão de alguém e dizer: você é o meu Paulo, eu sou o seu José das Consolações, eu sou o seu encorajador. Monte projetos, ajude os que precisam, mas comece olhando para dentro da sua casa, para os seus filhos. Eles são o seu maior ministério. Nenhum sucesso no mundo justifica o fracasso dentro de casa. Seu casamento é o seu portfólio para apresentar a sua vida
como alguém digno de quem pastoreou sua casa e é digno de pastorear a igreja de Deus. Pai, eu abençoo os teus filhos e as suas esposas e os seus filhos, e libero sobre eles esse manto, essa capa de José, essa capa de governo, essa capa de autoridade. Nós os comissionamos para uma nova estação de frutos, de transformação, de resultado e de bênçãos dos céus, bênçãos da profundeza, bênçãos dos seios, bênçãos da madre. Uma ótima tarde para todos, Deus abençoe. A jornada de meninos a homens. Também vai falar muito do que o bispo falou ontem à noite para nós, um pouco hoje de manhã. Esses referenciais, esses arquétipos de homens. Alguns nós temos que abandoná-los, outros nós temos que conquistá-los para a nossa vida, para que tenhamos uma sociedade diferente. Esses livros estão sendo vendidos, nós temos a livraria. Infelizmente não vai ter tempo de você receber aí uma dedicatória, mas tenho certeza que vai abençoar o seu coração e as próximas gerações, além de outros livros que o pastor Marcos depois vai mencionar aqui também, agora no período da tarde. Nós queremos aqui abençoar você, JB, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, foi bênção, né, gente? Palavra derramada do coração dele, um amigo, um irmão, uma pessoa que Deus tem usado na nação brasileira de uma forma tão bonita, singela, mas ao mesmo tempo poderosa. Eu quero que você realmente se comprometa de orar pelo JB Carvalho, seu ministério na nossa nação, nessa cidade tão especial para o brasileiro que é Brasília. Às vezes a gente tem o costume de falar, Brasília, Brasília. Nós não podemos, nós temos que reverter essa fala. Nós temos que abençoar a nossa nação, abençoar a capital da nossa nação e abençoar a igreja em Brasília, na cidade tão importante. E o bispo JB Carvalho tem feito um trabalho tão lindo lá com a comunidade das nações. Nós temos que declarar a bênção do Senhor sobre a vida dele. Vem cá, um pouquinho mais perto. O deputado federal Felipe Baus está aqui com um presente para te passar também. Vem cá, Felipe, dá esse presente aqui. É uma camisa do Londrina Esporte Clube aí, ó. Êêê! Aí, ó. Aí, 2 representantes. Aí, JB. É o camisa 10, hein? Camisa 10 Londrina, tá? Eu quero chamar também o Jefferson e o Emerson Gil. Cadê? Ambos vêm aqui, por favor. Vem cá, Emerson, por gentileza. E o pessoal do legado também preparou um presente. Deixa ele vestir a camisa primeiro. Deixa ele vestir a camisa. Ó! Aê! Vamos torcer pelo Londrina. Torcer, orar e jejuar, irmão. Tá bom? Torcer, orar e jejuar. Isso aí. Outra coisa é o seguinte, pastor Jefferson, Emerson querem dar um presente para você. Olha só que coisa linda, gente. Olha só. Um verdadeiro troféu do legado. JB, é só um presente, um mimo aí que o nosso querido irmão Renê fez para nós. Ele deve estar em algum lugar aí, o Renê. Obrigado, Renê, fez todo o carinho, ele trabalha com isso. E ele pensou em uma forma de honrar a vida dos preletores. O Marcos não está sabendo ainda que ele vai ganhar, faz de conta que ele não está ouvindo, tá, Marcos? Me ajuda aí. Os preletores vão ganhar esse presente aí, tá bom, JB? Muito obrigado. Gente, estende as suas mãos aqui, vamos orar. Você pode orar pela vida dele? Quero ouvir sua voz agora. Assim, Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu nossa oração. No início desse momento com o JB, nós pedimos para que o Senhor o usasse. O Senhor o usou de forma poderosa na nossa vida. Obrigado, Senhor. Também da mesma forma que Ele nos comissionou, nós como igreja também o comissionamos para essa obra que Ele tem feito. Que Ele seja revestido, que Ele seja envolvido pelo Teu Santo Espírito, pela graça,
confortadora, mas também fortalecedora. Que o seu ministério, ó Pai, possa crescer, estender as estacas, as tendas, assim como os sonhos que Ele repartiu agora há pouco comigo. Pai, que o Senhor possa mesmo confirmar isso no seu coração. Que a igreja, nossa irmã igreja, a comunidade das nações, que já tem se estendido no Brasil e fora do Brasil, continue fortalecida, abençoada. Que o nosso irmão aqui possa também cada dia mais experimentar das benesses do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele. Pai, que possamos ser uma igreja unida, forte, convicta do seu chamado, da sua missão. Que possamos nos levantar como homens de Deus, como temos aprendido aqui nesses dias. Por isso nós abençoamos a vida dos teus servos, cada dia mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz: graças a Deus. Não sei saber, tá? Amamos você, tá bom?